Moçada, a aula está sendo gravada, tá? Eu tô avisando. Vamos lá, vou compartilhar a tela. E agora, então, depois de toda a prática com RP, a gente vai para a teoria. Então, assim, eu vou realmente iniciar como se vocês não soubessem o que é o RP na prática. E depois eu vou fazer a concatenação da prática com a teoria, tá? Então, o tempo inteiro eu vou estar com o slide e com o sistema de informação. Outro detalhe importante, essa voz minha, eu estou com alguma coisa nas minhas cordas vocais que tem no domingo minha voz praticamente sumiu, segunda-feira estava ruim, ontem estava ruim, hoje já está melhor. Então pode ser que conforme eu fale muito que ela desapareça, mas é isso, tá? É só minhas cordas vocais. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Vou começar pelo começo, literalmente, tá? Então, eita, apareceu. Apareceu um slide aí para vocês? Apareceu uma Muito nuvem bem. azul. Então, vamos começar do começo, tá? Isso aí, gente, esse desenho, esse fluxo que vocês estão vendo, é um fluxo de informação numa empresa antes de existir tecnologia, muito, 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 muito antes de existir internet, de lá bem atrás, tá? Lá nos anos 70, 60, 70. Como que era, na verdade, nesse desenho a gente tem dois momentos, né? A gente tem um momento que o fluxo só corria por papel. Então vocês podem ver aqui, ó, tem um papelzinho aqui, isso aqui é um papel, fluxo em papel, tá vendo? Fluxo em papel, fluxo em papel. E depois a gente tem um outro momento, que é o momento em que se inicia a era da computação, em que nós temos aí, meu mouse está um lixo. Casa de Ferreira, espeto de pau, hein, gente? Ó, depois começa um segundo momento, que é a era, né, da computação, que eu tenho alguns disquetes aqui, isso aqui é um desenho de um disquete. Eu acho que vocês não devem saber o que é isso, porque não é da época de vocês. Mas esse desenho aí é um disquete, tá? É como se fosse o pendrive de hoje, mas daquela época. Bom, o que que acontece? O fluxo de informação naquela época, e até devo dizer que algumas empresas ainda não informatizadas, né, ainda tem esse fluxo em papel, em que para eu me comunicar com outro departamento, eu preciso sair do meu local de trabalho e levar a informação fisicamente até outro departamento, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o departamento de compras. Desculpa, tem o almoxarifado. O almoxarifado é onde fica os itens que estão em estoque. Se faltar alguma coisa, eles precisam comprar. Então, a solicitação de compras precisava ser criada aqui no departamento de almoxarifado e ser levada fisicamente para o departamento de compras, que em compensação não, que também precisava levar fisicamente ao financeiro para que essa compra fosse paga, tá? Então eu tenho aqui, ó, um movimento físico, eu preciso levantar da minha cadeira para fazer essa solicitação, tá? Área industrial, para almoxarifado, ó, eu vou produzir. Tem o material? Eu não tenho como, não existia aqui uma maneira de eu ver se tinha material que não, eu ir indo fisicamente até o departamento de almoxarifado e ver fisicamente se aquele material existia, tá? Tudo, então, era físico. Muito bem. Passou-se os anos, né? Os computadores começaram a ficar menores, que a gente tinha computadores enormes, enormes. Os primeiros computadores eram maiores que eu, né? Eles eram altos, eles eram feitos em um tipo de, a gente chama de gaiola, que eu não, vocês são segundo semestre, então vocês não chegaram a ter aula lá na faculdade. Mas lá na faculdade, nas salas, quando vocês voltarem, algumas salas têm as gaiolas, que é onde a gente coloca
o microcomputador. Essas gaiolas, elas lembram muito o tamanho de um computador daquela época. Então, assim, bem largas, estrutura de metal bem larga e bem alta, mais alta do que larga, e ali era um computador, tá? Esse tipo de computador que a gente chamava antigamente de mainframe, ele não muito caro, não dava para ser comercializado. Então, assim, com a evolução, com o estudo, com pesquisa, as máquinas foram diminuindo e aí sim elas viraram o que a gente chama hoje de comerciais. Então, as empresas passaram a comprar. Porém, ainda eram muito caras. E não existia software específico para a área específica, por exemplo, software de expedição. Não existia isso. Software de venda também não. Cadastro de cliente, porque cada cliente naquela época era assim, bem, tem, não tem, vai ter, sabe? Não era tão importante assim. Essa questão de cliente, de marketing veio muito agora, lá no final dos anos 90, né? Então, o que que aconteceu? Apesar de se iniciar a era da computação, as empresas compraram poucos computadores. E assim, a gente tinha um cenário que para cada departamento, a gente entrava no departamento financeiro, tinha, sei lá, 20 funcionários, um computador. A gente entrava no departamento de compra, tinha lá 30 funcionários, um computador. Então, eles faziam os controles básicos. E eles só faziam a matemática das contas a pagar, contas a receber e estoque. Então, mais, menos, mais, menos. Então, assim, conforme vai entrando nota fiscal, vai somando a nota, no final do mês eu fecho aquilo, tá? Então, os computadores serviam exclusivamente para isso, gente, era para mais e menos. Era isso que os computadores faziam, enormes, só fazendo continha de mais, continha de menos, tá? A gente, dentro da área de projetos, nesse momento já começou a vir o CAD, o sistema CAD, eu não sei se vocês já ouviram falar, o AutoCAD. O AutoCAD até hoje, desde essa época, é o mesmo. É o mesmo, assim, entre aspas, né? Ainda continua sendo CAD, tá? Ele só, obviamente, ele foi aperfeiçoando. E dentro do RH, a gente tinha o Olerite, né? O Olerite, o Herman Olerite que criou o Olerite, tinha uma empresa chamada TMC, que depois se tornou a IBM, tá? Foi assim que a IBM surgiu, fazendo olerite, maquininha de olerite. Fazia lá, carimbava e fazia a conta no final do mês de anos e tudo mais. Pois bem, gente, foi passando o tempo, foi percebendo que as informações, elas andavam, né, transitavam pela empresa de forma muito lenta, e surgiam, né, lá nos anos 80, muita empresa, muita pesquisa em volta do desenvolvimento de software, que por consequência precisava de hardware específico, melhor, mais potente, mais rápido. E foram aparecendo os primeiros sistemas de informação para empresa. A gente tem o primeiro sistema de informação aí, específico mesmo para a área de produção industrial, que é o MRP1. Tem no slide, tá? Tá mais para frente só. O MRP1 era focado nessa área aqui, ó, área industrial. Só que o departamento, ele colhia informação. O que é colher, né? Alguém do almoxarifado conseguia inserir, por exemplo, informação de estoque. Então, o cara da indústria, da produção, aliás, ele não precisava mais se deslocar para o almoxarifado para contar insumo. Ele já conseguia ver direto que ele tinha. O que começou a acontecer aqui? A integração dos departamentos. E ambos viram isso como algo bem positivo. Nossa, poxa, que diferença. Eu não preciso levantar mais do meu lugar para ir ver esse tipo de informação, então eu posso inserir minha energia em outra atividade do meu departamento. Pois bem, foi uma iniciativa que deu super certo. Gostaram muito e começaram, inclusive, outros departamentos entre aspas, a reclamar. Por que essa atividade X aqui, dentro de vendas, por exemplo, poxa, por que eu não consigo enxergar quantos produtos estão sendo produzidos para eu saber o que eu posso vender, né? Então, eles começaram a se questionar, esses departamentos aqui em volta
da área industrial em si? Pesquisa de sistema de informação continuava forte, muito bem, obrigada. Surge, então, um segundo sistema de informação importante aí na história, que é o MRP2, que é o MRP1 adicionado de algumas outras atividades que envolviam outros departamentos. Muito bem. Otimizou, deu super certo. Os departamentos mais adjacentes aqui começaram a falar, poxa, mas por que eu não posso ver essa informação? Se o cara vendeu, por que eu preciso me deslocar fisicamente para ir no financeiro? Será que não tem como eu ver o que ele vendeu? Então eu já sei qual é o preço que eu vou receber, qual é o valor que eu vou receber? Se a área industrial enxerga o que eu tenho no almoxarifado, por que eu também de compras não enxergo o que tem no almoxarifado? Para que eu compre direto ao acabar o que está no almoxarifado. Então começou se diz que me diz aí na empresa. Pois bem, esse é um ponto. O outro ponto, a gente já está lá nos anos 90, tá, gente? Oita, lelê. Ó, gente, não mude, não mude. Ponto 1. Ponto 1 são as empresas que enxergaram, né, benefícios ao integrar a informação. E aí a gente tem um outro ponto importante nesse momento, que é o... calma que eu esqueci o nome. Bug do milênio. Gente, bug do milênio. O bug do milênio, lá em 1994, 1995, começou a dar um alerta, né? O planeta em geral começou a ficar alerta para um problema. Qual era o problema? Olha só. Só existiu, os sistemas de informação foram criados lá nos anos 80. A data de sistema de informação funciona igualzinho o velocímetro. Então, conforme vai passando o tempo, vai rodando o velocímetro. Então, lá, de 1/1 de 1994, desculpa, dia 31/12 de 1994, rodou para 01 do 01 1995, né? Ou do 31/12 de 1995 para 01 do 01 de 1996. Bom, o que significa isso? Ele só tinha por experiência a alteração desses caracteres aqui, ó, da data, dia e mês, e dos caracteres finais. Eles não sabiam o que iria acontecer de 31/12 de 1999 para 01 do 01 de 2000. Eles não sabiam o que ia acontecer. Então, bug do milênio. Então, a virar bug, ok, inseto, né? Então, toda vez que você fala assim, ah, tô com um problema no meu computador, ele tá com bug. Existe hoje uma gíria que fala assim, ah, tô bugado. O que é estar bugado? Tá com problema. Tá com loucurinha. É o bug do milênio. Bug do milênio. Então, na virada do milênio, eu vou ter algum problema. Esse problema com data, principalmente na área de vocês, que é gestão financeira, seria o caos. Imagina a questão de data de emissão de nota fiscal, emissão posterior, né, das notas fiscais que foram emitidas para serem recebidas. Então, ia ser um caos. Isso é o bug do milênio. Então, o que aconteceu nessa época aqui, ó, 94, 95? Todos os esforços mundiais estavam concentrados em eliminar o provável bug
do milênio. Por que eu falo provável? Porque não se sabe se iria acontecer alguma coisa. E realmente, gente, nessa época, né, na verdade, de 98 para 2000, eu fazia estágio. Então, assim, eu não consigo dizer para vocês se não aconteceu nada em função desses esforços que colocaram, né? Ou se não aconteceu nada porque não ia acontecer nada. Bom, esses esforços realizados aqui em 94 para 95, 96, 97, foi o boom da empregabilidade de tecnologia da informação. Na época era informática, né? Não se falava tecnologia da informação. Tecnologia da informação foi um termo depois de 2000. Da informática, da era da informação, né? Se você soubesse ligar computador, mexer na época Lotus, que hoje é o Excel, você já tinha, se bobear, você já entrava como gerente de departamento, né? Esses esforços todos geraram um outro sistema de informação. Então, a gente tem o MRP1, a gente tem o MRP2, e esses esforços todos, junto com a solicitação dos departamentos adjacentes que queriam fazer parte da integração geral da empresa, faz nascer o RP. Eu vou colocar aqui primeira geração, tá? É a primeira geração do RP, tá? E aí, qual é a diferença? Gente de Deus. Cadê meu slide? Será que eu deletei meu slide? Aqui, ó. Essa é a diferença. A gente tem uma empresa totalmente integrada, né? É claro que assim, lá no começo, não foi tudo muito problemático, né? Mas assim, a princípio, as literaturas dizem isso, que a gente tem uma empresa totalmente integrada. Então, eu lá de compras consigo ver estoque, que eu consigo ver financeiro, que eu consigo ver área industrial, que consigo ver vendas e assim por diante, tá? Que é o que vocês viram lá no Market Up, certo? É claro que lá no Market Up a gente tem a questão das... Aliás, lá no Market Up não, né? Qualquer sistema de informação. Nós temos questão puramente de segurança. Então, se você é vendedor, você vai ver o módulo vendas. Não há porque, por exemplo, você, vendedor, conseguir ter como cadastrar, por exemplo, insumo e produto acabado. Não tem porque não tem porque você como comprador conseguir fazer uma venda, tá? Então assim existem essas divisões de login. Então se você entra, se você tem um irmão mais novo, você tem Netflix, você não tem uma conta, ele não tem outra, e pode ser que a conta dele você enxergue uma coisa, desculpa, pode ser que na sua conta você enxergue uma coisa e na conta dele você enxergue outra. Por que seria diferente em sistema de informação em departamentos de uma empresa? Não há por que ser diferente, tá? Então, é exatamente isso que aconteceu. A gente tem uma empresa totalmente integrada, assim como vimos no RP, tá? Muito bem. Aqui fala um pouquinho mais da evolução, né, da passagem do MRP1 para o MRP2, tá? Agora sim, a gente tem o que é o ERP. Gente, hoje, ERP é o nome do sistema, só que existem nome de batismo, tá? Então, se eu sou uma empresa e eu crio um ERP, eu vou batizá-lo com o nome que eu quiser. Então, eu posso colocar o nome lá, sei lá, Gestão F. O nome do meu sistema é Gestão F. Então, vocês têm vários fornecedores de ERP com vários nomes, mas a base deles é serem sistema ERP, tá? A tradução ao pé da letra do sistema ERP não condiz com o que ele é. Se você pegar lá Enterprise Resource Planning e for traduzir isso aqui, vai dar lá gestão de recursos empresariais. Me dá a impressão de eu só conseguir gerir o recurso insumo.
ficar lá trabalhando em suma. E não é isso. O RP, ele gera a empresa inteira. Então, inclusive, ele te auxilia a tomar decisão, tá? Muito bem. Algumas literaturas trazem o RP como sistema integrado de gestão ou sistema de gestão empresarial. Então, pode ser que se vocês forem pesquisar e encontrarem por aí a sigla SIG, ou SGE, é a mesma coisa que RP, tá? Porém, cuidado com esse SIG, porque esse SIG, o I aqui, ó, SIG, ele pode ser tanto integrado como, integrado de gestão, quanto de informação gerencial. Então, se vocês pegarem qualquer artigo que fale sobre SIG, vocês precisam ler o artigo e identificar se é um SIG, Sistema Integrado de Gestão, EIP, ou se é um SIG, Sistema de Informação Gerencial, porque Sistema de Informação Gerencial é diferente de RP, tá? Então, cuidado. Nomenclatura de RP. Depois eu passo esse modelinho para vocês aqui, tá? Muito bem. Esse RP primeira geração, ele trata o back office da empresa. Back office é a parte de trás do portão da empresa. Então, imagina o portão da empresa, a gente tem o front office. Front office são as atividades externas da empresa, do portão para fora da empresa. O back office são as atividades internas da empresa, é do portão para dentro da empresa, back office, tá? Então, tem também algumas literaturas que chamam esse sistema de informação de back office. Cuidado, certo? Muito bem, a evolução, ok. Certo. Vamos falar aqui, ó. Sistema Integrado de Gestão, né, empresarial, SIG. Eu vou colocar aqui RP. Vou salvar. Vocês mudem aí no arquivo de vocês. É uma ferramenta criada para unificar o armazenamento de informações em um único ambiente, controlando assim todos os processos organizacionais, desde a entrada na matéria-prima até a saída do produto acabado dentro da empresa. Gente, isso aqui vocês viram na prática. Então, o tempo inteiro, né, eu falando lá, ó, eu estou aqui em catálogo, eu crio o produto, o cara de vendas vê. O que significa isso? Significa que a informação está integrada. E ela só está integrada por quê? Porque tem só um banco de dados, tá? Unificar o armazenamento de informações. Importante essa frase, tá? Citações. Aqui tem algumas citações que eu peguei de algumas literaturas aí, ó. Segundo Hicks, 97, o Enterprise Resource Planning é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informação entre todas as funções dentro de uma companhia, tais como logística, finanças e recurso humano. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo, né, tanto lá no fluxo do começo da aula, quanto aqui nessa citação, falar de recursos humanos e logística, que são dois pontos, são dois departamentos que não vimos lá no MarketUp. Por quê? Gente, eu falei algumas vezes, o MarketUp ele é um sistema básico para micro e pequenas empresas. Média pode usar? Até pode. Mas assim, isso significa que a arquitetura dele é enxuta, tá? Então, assim, recursos humanos não é
não faz parte da administração básica da empresa, assim como logística, cálculo de frete, essas coisas não faz, tá? Então, a administração básica da empresa é comprar, vender, receber, pagar e produzir. Então, essas são as atividades básicas de uma empresa, certo? Beleza. Segundo Souza, Socal 2003, o RP são pacotes tecnológicos para gestão organizacional que objetivam integrar todas as áreas da empresa. O que significa pacote, gente? Pacote tecnológico. Eu compro aquele pacote. Então, se você vai atrás de uma empresa de RP. Vou pegar a TOTOS, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho a arquitetura dela aqui. Ó, isso aqui é a arquitetura não é da TOTOS que eu peguei, tá? Veio qualquer uma aí. É da TOTOS, sim. Ó, isso aqui é a arquitetura da TOTOS. Consultoria RP Proteus, tá vendo? A arquitetura deles tem o quê? Ó, compras, logística, fiscal, produção, contabilidade, finanças, vendas e estoque. Se eu fosse desenhar aqui a arquitetura do MarketUp, como que seria essa arquitetura? MarketUp, aí eu tenho lá cadastros, que é o catálogo. Vendas. Finanças. Tá? Então, eu tenho essa estruturinha aqui, ó. E eu posso até falar que existe uma segmentação de materiais, que é estoque, tá? E produção. Aqui, ligando aqui. Essa aqui é a arquitetura do MarketUp. Ridículo, mas tudo bem. Essa aqui, gente, eu tô com uma prova aberta aqui, ó. Ó, olha essa arquitetura que da hora, vocês estão enxergando? Ui! Essa é a arquitetura do MarketUp e essa aqui é a arquitetura da TOTOS. Pacote tecnológico é justamente a arquitetura. Só que vamos lá. Vamos supor que eu já tenha um software que é mega, ultra blaster advanced bom, de logística. Eu posso mudar o pacote tecnológico? Eu posso deixar de comprar só esse pacote aqui? Só esse módulo? Eu vou comprar todos os outros, mas eu não quero módulo logística? Eu consigo fazer isso? O que vocês acham? Eu acho que dá sim, professor. Quem dá mais? Eu penso que não. Quem dá mais? Tá 1 a 1. Eu acho que dá sim. Isso mesmo. Wesley e o Lucas estão certos. Você pode. Eu não falei na aula que o sistema, o RP, ele é passível de adaptação, você pode customizar, parametrizar e tal. Aí, se você pode adaptar, então você pode excluir o módulo. E se você tem um sistema que funciona perfeitamente bem na sua empresa, por que você vai comprar outro? É só integrar o que você já tem ao RP. Ficarão 2 bases de dados? Ficarão, mas elas podem conversar? Podem. Vai depender de um monte de coisa? Vai depender de um monte de coisa, mas é possível? Sim, é. Tá? Então, você pode fazer isso, certo? Muito bem. Pessoal, tô falando rápido, tá tudo bem? Como é que tá?
Aí eu tô acompanhando tranquilo. Chique 10, então. Um me dando ok, eu considero, hein, gente? Porque eu tô achando que vocês estão quietos demais. Vocês não são assim. Vocês estão meio assustados com a prova? Como é que é? Estou traumatizada. Ah, Fernanda, para. Traumatizar com a prova? Vocês fazem prova do. Vocês não têm De matemática pressão. lá? Thaís Mota, vocês têm Thaís Mota, como que vocês vão traumatizar comigo? Ai, ai, vamos mudar de assunto. Vou lá, vou voltar lá para aula. Certo? Então eu posso aqui. Isso é um pacote tecnológico. O pacote tecnológico básico desse sistema que vocês estão vendo aqui é isso aqui. Mas eu posso tirar a logística, tá? Gente, isso aqui chama arquitetura. Se vocês forem lá no Google e escrever assim, ó, arquitetura ERP, vai aparecer um monte de outras arquiteturas. Olha essa aqui, que linda! Olha que lindo, ó. Então, eu tenho módulo fiscal, financeiro, comercial, produção, estoque, CRM. Tá vendo que é diferente do que a gente tá vendo aqui? Salvar. Vamos ver outra arquitetura? Isso aqui é uma arquitetura. Olha o tamanho dessa arquitetura. Olha o tamanho dessa arquitetura. Esse é o sistema Vensis. Ó. Tá? Então, a arquitetura base está aqui, ó. Pessoa, então, pessoa, produto, serviço, documento financeiro, complementares. Então, só que dentro de pessoa tem lá gestão comercial, gestão de fornecedores, logística, segurança, controle tributário, produtos e serviços, controle tributário, precificação, custo, engenharia de produto, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de estoque, planejamento, execução, controle, gerenciamento, contas a pagar, receber, planejamento, fluxo de caixa, automação bancária, multimoeda, fiscal contábil, comunicação, emissor de cupom fiscal, planejamento, controle de produção, manutenção, ordem de serviço, associação. Tá bem completinho isso aqui. Tá? Isso aqui é a arquitetura dele. É o modo como as pessoas vendem, tá? Os seus sistemas. Esse aqui eu não vou usar, não. Muito complexo. Outra arquitetura, ó. Então, você vai no desenho. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de pesquisar, gente. Tudo pesquisa que eu faço, eu coloco e vem imagem, porque eu não sei, eu trabalho melhor com imagem. Então, assim, eu gosto da imagem. Vamos ver essa arquitetura aqui, ó. CRM, estoque, produção, comercial, financeiro e fiscal. E aqui vai abrindo o que eu tenho dentro do módulo, tá vendo, ó? Então, percebam que não tem logística, né? Então, a logística desse sistema aqui é um que a mais para ele ser vendido, tá? Então, o pacote tecnológico dessa empresa é diferente desta empresa, que é diferente desta empresa, certo? Isso são pacotes tecnológicos. Próximo aí, segundo a Vanport, o RP registra e processa fatos a partir de um único input e disponibiliza a informação para todos. O que é um input? É uma entrada. Então, se eu entro com... Pensa lá no MarketUp. Se eu entro com... O fornecedor chegou com o meu produto, né? Eu vou fazer o recebimento. Esse recebimento vai alimentar financeiro para eu fazer o pagamento, vai alimentar estoque, vai alimentar produção para produzir. Então, assim, ele alimenta todos os departamentos que precisam dessa informação, tá? Departamentos que não precisam dessa informação, claro que não serão alimentados. Características, gente, isso aqui vocês não precisam ficar muito bitolado não, que isso aqui não é de vocês, tá? É esse slide. Ele tem arquitetura cliente-servidor, então eu preciso que ele esteja instalado em algum lugar. O MarketUp, por exemplo, é instalado aonde? Faço a menor ideia. Em algum lugar do país. Ou até fora do país, né? Só que a gente trabalha dentro da nossa casa, somos os clientes, certo? Mas ele está instalado em algum lugar. Ele monitora em tempo real os processos, o que significa que assim que você está pagando, já vai aparecer lá no fluxo de caixa que você pagou, tá? Mantém a informação disseminada a partir de um único input, então eu faço uma entrada, alimenta todo mundo que precisa daquela entrada.
E aqui está, vou abrir, tá? Aqui está uma outra arquitetura, que é compras, produção, estoque. Ó, também não tem logística, finanças, vendas, CRM, compras. Fúvia, mas o que é este tal de CRM que você tanto fala? Que já é a terceira vez que apareceu essa sigla aí. Muito bem. Gente, daqui eu vou dar um salto para o nosso próximo assunto e aí a gente vai conversar duplamente, tá? CRM, Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com clientes e consumidores, tá? Ele é um sistema de informação que, a princípio, tá? Eita. Imagina que esse aqui é o nosso RP, tá? O CRM, ele é um sistema à parte, que foi criado bem depois do RP. E o que acontece? Houve uma necessidade, porque assim, como dito, né, isso aqui, o RP trabalha o back office da empresa, back office. Mas e o front office? Como eu disse também aí ali atrás, né, lá no começo da apresentação da aula, naquela época, lá atrás, não dava muita importância para o cliente. Se o cliente quer, back office. Não se dava muito bola para o cliente. Se o cara não queria comprar azar dele, vem outra pessoa e compra. Era bem assim mesmo, tá? O foco era manufatura, era produção, não era cliente. Só que conforme foi, né, evoluindo, fomos evoluindo, o mercado foi crescendo e tudo mais, começaram a dar mais ênfase ao cliente. Então, viu-se como necessário a criação de uma ferramenta que fizesse esse relacionamento, tá? CRM é uma metodologia, então é um método não tem isso, gente, aqui. Ele é um método, vou deixar isso que está escrito aqui, muito bem. Ele é um método de como fazer o relacionamento com o cliente. Então, ele fala que todo cliente tem um padrão de consumo e que cabe a nós, empresas, identificar esse padrão de consumo e ofertar para o cliente o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no valor que ele quer e tudo mais, tá? Então, assim, esta metodologia, que é um método administrativo, mercadológico, tá? Já existia antes da ferramenta. O que acontece é que as empresas desenvolvedoras de sistemas de informação pegaram essa metodologia e transformaram isso num sistema de informação, solamente para otimizar o processo de análise desses dados que foram, né, que são colhidos no mercado, tá? Então, nós temos aí o CRM, que o objetivo é criar o melhor resultado possível com o cliente em todo o ciclo de vida do mesmo, não apenas no momento da venda, tá? Então, pós-venda, se eu tiver problema, a parte do contato, eu vou criar lead e tudo mais. Gente, lá na minha plataforma do aulasemcasa.net tem aula de CRM, tá? Aulas disponíveis. Ó. Tem lá, ó, gestão de relacionamento com cliente. Tem um montão de aula. Inclusive falando do funil de vendas. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Muito bem, vamos lá.
Onde eu estava. Beleza. Guardem esse nome aqui, ó, análise de padrão de consumo, certo? Muito bem. O que aconteceu, gente? Um detalhe importante, eu estou falando lá da década de 90 para 2000. Não estou falando de 2020, tá? Estou falando 2000, no máximo aí 2005. Então, eu tenho um sistema CRM, que está fazendo todo o front office da empresa. São as atividades externas com clientes e consumidores da empresa, tá? Aí, beleza, só que o que acontece? Esse cara aqui é um sistema e esse cara aqui é outro sistema. O que acontece na era digital? A economia digital. O que aparece nesse momento aqui pra gente? Né? Nesse momento, não, na verdade, assim, já faz um tempinho já, né? Mas, assim, comercialmente falando, o que aparece nesse meio tempo aqui? Internet. Internet. Então, nós temos a internet. Né? E tudo mais aqueles negócios lá que a gente viu na primeira aula nossa, que foi negócio eletrônico. Então, aqui, ó, economia digital. Só buscar lá que tem isso na aula, tá? O que acontece? Eu tenho internet. Eu tenho um RP que consegue ser otimizado, que consegue ser adaptado. E eu tenho um sistema bom para arregaçar que pode trabalhar o front office da minha empresa. Por que eu não pego esse sistema aqui, ó, e trago para cá e faço dele um módulo? É possível? E aí, consequentemente, eu transformo o RP em um back mais front office. Back office mais gente. Isso é um mais. Putz grila. Desretmia passou pertinho, hein? Vocês estão entendendo, né? Eu uni o back com o front. Eu tenho um sistema de informação completo. Beleza? Muito bem, então. Vou voltar lá na partinha que a gente está conversando aqui, que eu estou colocando. Quando eu faço isso, quando eu uno o CRM ao RP, eu tenho uma evolução do RP. Então, eu tenho o RP sendo transformado no RP2, que é a segunda geração. E ele possui algumas características a mais do que só essa questão da internet de CRM, né? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Muito bem. Ó, tem um exercício, um arquivo que eu mandei para você, que se chama Características, Custos e Tendências, tá? Ele é um artigo científico do professor Fernando Marins, aqui da USP, junto com uma aluna que trabalha na Oracle. Oracle é uma empresa, a segunda maior empresa desenvolvedora de sistemas de informação do mundo. E eles criaram esse artigo. E aí, o que a gente pode conversar antes de vocês começarem a ler esse artigo? Esse artigo, ele foi escrito, deixa eu ver se tem a data aqui, ó, 2005. E é importantíssimo vocês saberem isso. 2005 ainda estava rolando nas empresas, as empresas ainda utilizavam o RP primeira geração. Esse artigo, ele vai fazer uma geral das características, da evolução, então vai falar algumas coisas que a gente até já conversou, e ele vai falar lá no final as tendências. Cadê? As tendências de mercado para o RP.
Prestem atenção, em 2005 eram tendências, mas hoje elas são realidades, tá? Então, aqui, ó, foco nas pequenas nas empresas de pequeno e médio porte, acontece hoje. O Supply Chain Management acontece hoje, Business Intelligence acontece hoje, Internet acontece hoje, CRM acontece hoje, tá? Então, 2005 era tendência, hoje existe, tá? Hoje existe, beleza? Eu vou passar algumas perguntas para vocês aqui no chat, tá? E vocês vão respondê-las para mim. Então, seis perguntas, gente. Deixar as perguntas prontas para amanhã, tá? Então, vocês podem fazer. Eu vou fazer chamada agora. Quem quiser já sair da aula para fazer tranquilo aí em casa, faz.
Professora, essas questões a gente responde baseada no artigo? Baseada no artigo. Só tem uma questão aí A2. que eu pedi para vocês usarem a aula. Na verdade, eu dei uma dica, né? Para vocês verem a aula de negócios eletrônicos, porque a resposta, na verdade, está lá dentro de negócios eletrônicos. Que a gente já integrando as disciplinas, as Certo. matérias. As outras são baseadas no artigo, tá? A gente contra-lê no artigo. Sim, senhor. Ok, valeu. Turminha, já fez chamada. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar, será bem-vindo. Já traz as respostas prontas para amanhã, né? Sim. Amanhã vamos conversar bastantão. Combinado, então, professora. Eu vou sair aqui para responder tranquilo. Sim, senhor. Vai lá. Até amanhã, professora. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã, professora. Tchau, Rebeca. Fica com Deus. Até amanhã, professora. Obrigada pela aula. Não estou escutando.